Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate do Palmeiras com o Bragantino por 1-1. Realmente o Palmeiras, hoje, ao contrário dos outros dois jogos anteriores, o Palmeiras teve um pouco mais de dificuldade na criação, mas na minha visão isso se deve muito porque o Bragantino conseguiu encaixar essa marcação no meio de campo. E além disso, o Palmeiras estava com dois desfalques que fizeram falta, na minha opinião. Foi o Piquerez e foi o Zé Rafael. Principalmente o Zé Rafael, que o Zé Rafael ele dá aquela articulada boa no meio de campo e dá mais aquele dinamismo. Então o Palmeiras acabou sentindo bastante falta, principalmente do Zé Rafael, porque o Fabinho ele não conseguiu fazer a função da mesma maneira que o Zé Rafael faz. Então só aí o Palmeiras já começa a sentir um pouco mais de falta. O Palmeiras ele estava pressionando, ele estava com mais volume de jogo do que o Bragantino, porém as melhores oportunidades do Palmeiras acabaram sendo na questão da bola aérea mesmo, na questão de escanteio. O Palmeiras teve bastante escanteio no primeiro tempo e por tanto ter esses escanteios, uma hora a bola acabou entrando e foi no segundo tempo, porque o Palmeiras realmente demorou bastante, o gol não saía, até a certo momento chegou a parecer que não sairia, porém o Arthur, de cabeça, o Arthur que até pouco tempo era jogador do Bragantino, então nós tivemos uma espécie de lei do ex, e o Arthur também vale ressaltar que ele fez um gol de cabeça, e ele é um jogador que tem uma baixa estatura, realmente, então se eu não me engano, os 3 gols que ele fez pelo Palmeiras, desde o retorno dele, ele fez de cabeça. Então, para você ver como a jogada do Palmeiras é bem ensaiada e bem executada, porque para um jogador que tem uma estatura muito baixa fazer um gol de cabeça, realmente significa que o Palmeiras está muito bem treinado. A partir daí, o Palmeiras conseguiu ficar na frente, conseguiu ter o jogo mais ou menos controlado. Porém, numa jogada totalmente imprevista, o jogador do Bragantino foi lá de fora da área e realmente acertou um golaço de fora da área. Ele conseguiu colocar a bola tirando totalmente do Everton. Então, realmente foi. E o pior é que é a segunda vez que acontece. No jogo contra o Grêmio, nós tivemos também uma jogada muito parecida, onde o jogador do Grêmio acabou fazendo o gol de fora da área. Então, o Palmeiras realmente não está com sorte nessa bola de fora da área e até poderia estar pensando em modificar a marcação para evitar que os jogadores adversários conseguissem esse chute de fora da área, porque vem prejudicando bastante o Palmeiras. A partir daí o jogo ficou bem aberto, o Palmeiras começou a ir para cima com bastante vontade e o Bragantino nos contra-ataques poderia ter feito o segundo gol e até virado o jogo. Porém não aconteceu, o Bragantino teve uma chance clara após um contra-ataque, porém o atacante deles jogou para fora. E o Palmeiras também teve as suas oportunidades, algumas com o Endrick, que entrou e, na minha visão, entrou muito bem, entrou com bastante vontade. Como sempre, né? O Endrick sempre é um jogador que apresenta bastante vontade, porém, acabou realmente 1-1. Algo que prejudica um pouco as pretensões do Palmeiras em relação a estar como líder, né? Porque se caso o Palmeiras vencesse, o Palmeiras dormiria essa noite líder do Campeonato Brasileiro, porém não aconteceu. Esse empate também não é algo que tão fora da curva, porém dá uma certa prejudicada nas pretensões do Palmeiras, que o Botafogo continua liderando e o Fluminense dá aquela aproximada do Palmeiras. O Fluminense também tem um bom time, um time bem ajustado pelo Fernando Diniz, e na minha visão pode causar alguma dificuldade ao Palmeiras. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.